para passar um pouquinho de informações, né, daquilo que eu aprendi dentro da Herbalife, tá? Só para entenderem, eu iniciei esse trabalho em 1997, final de 97. Meu primeiro treinamento foi com o próprio Mark Hughes, mas não é o tempo que a gente está, e sim é a intenção que a gente tem de se aperfeiçoar a cada momento e se profissionalizar. Então, a primeira dica que eu dou é que não importa há quanto tempo a gente está no negócio, ou em qualquer profissão, a gente tem que estar sempre buscando ser um pouco melhor do que a gente era no início, né? E o que o Antônio falou aí é muito importante: peguem papel e peguem caneta. E o Antônio falou, não faça uma coisa muito técnica, porque a gente acaba indo assim um pouquinho para uma linguagem um pouquinho mais técnica, por gostar muito disso, mas eu vou tentar ser o mais claro possível, mas também dar terminologias, trazer algumas coisas que, de certa forma, nos fazem ficar um pouco mais com cara de profissional mesmo, de agente de mudança, né? Então, a gente saber um pouco mais dos produtos, além daquela coisa muito básica, tá? Lembrando que nem tudo que a gente fala aqui, a gente vai agora chegar amanhã e jogar tudo para o nosso cliente e querer que ele se apaixone tanto pelo produto quanto a gente já é apaixonado. Mas a gente pode sim emprestar os nossos olhos para eles, né? Através daquilo que a gente está vendo. Meu primeiro desafio da aula hoje, né, Antônio? Vamos lá. Passado esse desafio aqui, eu acho que dá tudo Vai tirar de... certo. É eu estar colocando os meus slides. Passando isso, deu certo, Antônio? Oxe, meu Deus. Agora só tem que ampliar. Eu acho que tu clicou no certo lá? Cliquei no certo. Vamos lá. Deu certo aí? Não. Não, então, Vai ter aqui, ó. Vai de novo. vamos lá. Lembra aquele que já tá, vai naquela apresentação que já está aberta. Mas eu Ó, só aqui acredito. aparece os quadradinhos do lado. Isso. Aí, fora control. Ai, que coisa boa. Deu certo mesmo? Começa pelo shape control mesmo? Ou tu Não, não, não. quer Vamos que eu lá. O que fiz de que novo? aconteceu? Aconteceu que está Aconteceu. marcado esse slide aí. Vamos mais uma vez, Antônio. Vamos. Tem que deixar a apresentação no teu primeiro slide. Pelo lado do Uhum, Get. apresentação. Deixa eu ver. Ok, tá aqui. Vamos lá. Então, vai ter que fazer de novo. Calma, gente, só mais um pouquinho. Não deu certo? Não. Tu vai agora, tu vai naquele quadradinho share screen, onde aparece o pin de get cheia, a tela cheia ali, no quadrado que está a tela cheia, entendeu? Uhum. Ó, tô aqui. Exatamente. Não? Não. Putz. Tinha que ter. Peraí que eu vou tirar de novo. Lembra lá que aparecia lá as duas opções? Tu clicava na da esquerda, que é a tela cheia. Uhum, vou lá, vou tentar agora. Agora acho que vai dar certo. Fique tranquilo. Meu Deus. Clicou em share screen, aí foi lá na telinha da esquerda, aí. Não, esse caminho aí não vai dar certo. Tem que ir no... Clica na tua Entendeu? primeira tela, Samira. Eu vou tirar, tu clica nela e põe, abre ela, faz esse processo antes de subir, antes de clicar no share screen, entendeu? Depois tu segue o mesmo caminho.
Ô, gente, só mais um momento, deixa A eu ver gente aqui. testou, deu certo, mas vai dar certo. E faz parte da aula. Faz parte da aula, treinar isso aqui não é fácil. Samira, Sim, Antônio. faz assim, ó. Tá, vamos tentar aqui. Ok, deu certo. Pronto. Deu certo, só vou voltar, tá? Tá. Deu, né? Aí. Pronto. Bora lá. Bora lá, gente. Quem ficou, tá paciente, já é um aprendizado aí, ó. A pessoa sabe bem sobre vender, sabe bem falar sobre o produto, mas ainda a tecnologia é um desafio, né? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, né, faço parte da equipe de Get da Herbalife. Eu comecei a usar os produtos para ter resultado de peso. Em 40 dias, eliminei 7 quilos. Eu, de formação, sou professora, sou pós-graduada em psicanálise e iniciei a faculdade de nutrição nesse meio tempo aí de desenvolvimento do trabalho com a Herbalife, tá? O meu trabalho basicamente é dentro do meu espaço Vida Saudável, só que eu uso ele como uma plataforma onde eu faço apresentação de negócios, onde eu faço as captações, eu não fico simplesmente batendo shake, entregando produto pronto, feito, enfim, eu uso muito além disso e também outras questões que a gente faz parcerias, mas não é esse o momento que eu vou estar explicando exatamente como faço. Entrei na Herbalife com o intuito de uma renda extra e o que me chamou a atenção demais, demais, foi a possibilidade de ganhos e, né, trabalhar a partir de casa e as férias, né? A gente já está indo no nosso 10º cruzeiro, tudo pago pela companhia, agora já estamos nos qualificando para as próximas férias, e férias, para mim, é uma coisa que faz muita diferença. Como professora, eu não tinha férias, porque eu não tinha dinheiro para ir para as férias, eram férias simples, né? Mas viagens mesmo eu não tinha. Então, para mim, a Herbalife fez muita diferença nesse sentido. Eu não estou vendo ninguém aqui, só estou vendo a minha tela, tá, Antônio? Tá tudo ok aí, né? Tudo ok. Pode Então, tá seguir. bom. Então, gente, quando o Antônio me pediu para falar um pouquinho sobre os produtos e principalmente, né, alguns insights que nós, como distribuidores, precisamos ter para a gente mapear uma venda, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o bom vendedor, ou o bom consultor, o bom distribuidor Herbalife, é aquele que estuda o seu produto, tá? Isso para mim, é primordial. Eu não posso repassar uma informação que eu não tenha um mínimo de estudo. Ah, mas precisa saber muito sobre o produto? Não, mas você precisa saber um básico. Claro que, ao usar o produto, você já vai ter subsídios para estar falando sobre sabor, sobre seus resultados. Mas é importante a gente ir um pouquinho além disso, porque a internet está aí, tudo, as pessoas, mesmo que elas não tenham muito conhecimento, elas precisam de informação. Hoje, essa semana mesmo que passou, eu estava falando com uma pessoa sobre o porquê que a gente precisa, muitas vezes, decidir a venda pelo nosso cliente, né? Às vezes a gente apresenta os produtos, apresenta os resultados, e a pessoa quer o resultado, mas ela mesma não decidiu exatamente por onde começar. Então, nós, como distribuidores, a gente tem que ter em mente que a gente tem que perceber o momento que a gente tem que dizer, ó, este aqui é um produto que você pode começar. A gente teve uma aula incrível com o Laurindo, enfim, sobre algumas técnicas de venda, inclusive sobre cliente a longo prazo, que hoje a gente chama de T90, né? Mas é importante a gente entender que a gente precisa ter conhecimento dos nossos produtos. Então, como que a gente pode promover os nossos produtos? Eu diria o seguinte: nós precisamos promover 2 benefícios dos nossos produtos, assim, para ser uma coisa muito básica, né? Você tem que saber 2 benefícios de cada produto
e algo de forma mais técnica de cada produto. Por isso eu separei um pouquinho aqui, ó, nós temos, a gente já sabe que a gente tem o nosso carro-chefe, nosso substituto de refeição, que é o nosso shake, os nossos produtos têm a base de proteína, nós temos o chás, enfim. E eu gostaria de falar um pouco sobre cada grupo de produtos, porém eu quero deixar um tempo um pouco maior para falar sobre 2 lançamentos que eu considero, assim, revolucionários, tá? Revolucionários em termos de resultado, revolucionários em termos de segmento. A Herbalife inaugurou um segmento que não tinha, que é o 40 a mais, não existia na Herbalife, eu estou falando do OnActive, e inaugurou um segmento próprio, direcionado para emagrecimento. Eu estou falando do Shape Control. Então, para quem já está aqui há pelo menos uma semana, já deve ter entendido que nós não trabalhamos direcionado com emagrecimento, nós trabalhamos com gerenciamento de peso, né? Gerenciamento de peso e nutrição. Então, quando a gente recomenda um shake, a gente diz: qual é o teu objetivo? É perda de peso? É ganho de massa? É manutenção de peso? Então, veja que o próprio shake, ele não é um produto direcionado ao emagrecimento, porque dependendo da maneira que você usa, e mais, pessoas que não ganham peso vão usar ele para um aporte nutricional, ou seja, não é direcionado para emagrecimento. E o Shape Control, se você observar no rótulo, ele é destinado para adultos acima de 18 anos, 19, né? O que quer dizer isso? Que ele é um produto natural, sim, mas ele não é um produto especificamente que você vai dar para uma pessoa de 14, 15 anos como nutrição. Ah, mas ele tem vitamina C. Ele tem, mas ele é direcionado para o emagrecimento. Por isso que a última parte dessa aula a gente vai falar muito mais do Shape Control, tá? Mas falando um pouquinho de cada benefício, de benefício de cada produto, vocês podem anotar ali que, então, como eu falei, né, vamos emprestar os nossos olhos aos nossos clientes, né? E de que forma a gente pode inspirá-los? Primeiramente, eles vendo o teu resultado, a tua paixão pelo produto, fala muito, fala muito. A tua paixão pelo produto, pelo sabor, enfim, pelos resultados. Mas é importante a gente ter essa regrinha que eu costumo dizer para os novos, principalmente. Traga 2 benefícios para suprir aquela coisa que a gente ouve falar muito assim: qual é a insatisfação do teu cliente? Qual é a dor dele? O que ele está insatisfeito? Para isso, você faz algumas perguntas no início da tua apresentação e você mesmo já vai direcionando, né? Então, por exemplo, o que eu falaria sobre o shake, tá? Eu até anotei aqui, eu fiz umas anotações, vinha na cabeça, eu fui anotando. É um bate-papo com consultores, né? Com distribuidores. Então, o que eu falaria, por exemplo, do shake? Eu falaria claramente: o shake é uma refeição completa. É uma refeição onde você não precisa contar calorias e você não precisa combinar os alimentos e ficar com medo de que faltou alguma coisa. E o shake, e eu já, sempre que eu falo os benefícios, eu gosto muito de fazer comparativos, né? Quando eu falo dos benefícios, que é uma refeição, eu faço comparativos. Veja bem, quanto que você paga por um prato de uma comida tradicional boa, completa, que você julga completo, né? A pessoa fala pelo menos uns 25, 30 reais. Então, essa nutrição de 8 a 10 reais você tem uma nutrição completa. E assim eu vou jogando 2 benefícios. O que eu costumo falar da parte mais técnica, porque às vezes a gente precisa apresentar o produto e falar algo mais. Tem todos os nutrientes que o nosso organismo precisa, coisas que às vezes a gente nem sabe o que a gente precisa, mas os profissionais responsáveis pela elaboração desse produto são profissionais gabaritados para trazer exatamente o que a gente precisa. E anotem aí alguns termos que eu acho interessante. Eu lá atrás, como professora, as coisas me chamavam a atenção quando eu cheguei aqui, que, por exemplo, a biodisponibilidade. Hoje em dia se ouve falar muito, mas assim, eu nunca tinha ouvido falar antes de entrar na Herbalife. O que é uma biodisponibilidade? Os nossos produtos, eles têm
um código, vamos supor, que é exatamente aquilo que a gente precisa. Então, é diferente de pegar um prato de comida, comer aquele prato e não saber se vai ser totalmente absorvido. Comparem os produtos, o shake, por exemplo, com o valor de uma pizza. Que a pizza é a coisa que a gente diz assim, não, ninguém mais vai comer, tal. As pessoas comem, as pessoas pedem pizza, pedem lanche. Compara, nem vou comparar em termos nutricional, mas em valores, tá? Então, são argumentos assim que a gente usa para falar do shake, tá? Falando agora dos chás, né? Vamos falar um pouquinho da proteína. A proteína a gente costuma dizer, tá no shake, tá no Protein Crunch, no açaí, nas barras de proteína, no Nutreve. A barra de proteína da Herbalife, ela tem muito mais proteína do que a maioria do que tem no mercado. E não querendo comparar, mas muitas pessoas falam, eu como barra de cereal, que tem 70 calorias, a nossa tem em torno de 130 calorias. Mas quanto de proteína tem nessa barra de cereal? 1 grama, geralmente, tá? E não tem comparação. Eu, enquanto consultora Herbalife, vocês, todos nós, a gente sabe que não tem comparação, mas a gente tem que estar com os olhos do nosso cliente. Ele compara se no lanche da tarde ele estava comendo uma barra de cereal que tem 70 calorias, nós temos que passar informação para esse cliente. Olha, é muito mais importante o quanto de proteína que você vai consumir nesse lanche, neste momento. Então, nossa barra de proteína tem 10 gramas de proteína em média, 130 calorias. Enfim, você vai passando para o teu cliente o porquê de substituir aquela alimentação tradicional que ele não tem tanta informação e por que substituir? Por que vai valer a pena? Por que vai colocar na balança e vai valer a pena, por exemplo, consumir os nossos produtos à base de proteína? Lembrando que a proteína age muito mais do que construção de músculos, né? A proteína é responsável por muitas sínteses, por muitas para falar um termo mais, muitas reações metabólicas do nosso organismo. Então, a gente precisa da proteína em todas as refeições, tá? Agora, uma atenção bem especial para as fibras. Gente, a importância das fibras na nossa vida é crucial, tá? Hoje em dia se fala muito em segundo cérebro, que o nosso intestino é o segundo cérebro, mas assim, muito além do que o intestino precisa para funcionar direitinho, as fibras são necessárias para todo um conjunto de reações químicas no nosso organismo. Tá? O meu tempo aqui, que eu pedi para passarem o meu tempo aqui, tá? É importante a gente dizer assim, ó, então, por exemplo, melhora o trânsito intestinal e ajuda na absorção de nutrientes. Essa semana passada a gente foi atender uma pessoa que estava com muito, mas baixo peso mesmo, tá? Quem pensaria em recomendar fibra para quem tem baixo peso, né? Na verdade, a pessoa que tem baixo peso, geralmente ela come muito e muito errado, né? Porque ela não ganha peso, ela pode comer muita besteira. Então, assim, ó, sempre que eu pego alguém que precisa ganhar peso, eu pergunto como que está o intestino, porque o intestino não pode nem ser muito preso, mas também não pode ser muito solto. Porque o trânsito intestinal, né, o bolo alimentar, ele tem que passar com um tempo pelo intestino para ser absorvido os nutrientes. Então, daí vem o papel das nossas fibras, que é o quê? A limpeza das nossas paredes intestinais para que realmente passe os nutrientes. Então, por exemplo, uma pessoa muito magra, ela pode não ter uma parede do intestino limpa, ela pode estar bem obstruída devido a tanta besteira e pouco consumo de fibras. Então, as fibras são, assim, cruciais para a absorção de nutrientes. Daí a gente pensa, espera aí, ele tem deficiência, é anêmico e tal, mas parece que a pessoa come bem, mas será que esse intestino está absorvendo? Então, as fibras vão muito além de soltar o intestino, ir no banheiro todos os dias. Não é isso que às vezes a gente pensa? Então, assim, ó, como parte técnica, eu gosto muito de falar sobre maltodextrina resistente. Algumas dicas que eu gosto de dar, porque quando a gente fala das nossas fibras, a gente tem que falar sobre os ativos dessas fibras de cada produto.
E a maltodextrina resistente nada mais é do que uma fibra extraída principalmente do milho, tá? É extraída de carboidrato, mas é só a parte da fibra, né? Da casca, enfim, e ela faz um trabalho incrível de limpeza do organismo e também de levar água para o intestino. Enfim, maltodextrina resistente, eu acho bem interessante a gente falar que é um dos princípios das nossas fibras, tanto a fibra em pó quanto a nossa fibra líquida. Assim, o Fiber Bond tem fibra solúvel e insolúvel, cada uma tem uma função no organismo, né? A gente vai falar também, pode falar de muito comum a gente ouvir assim as pessoas perguntarem sobre prebióticos, enfim. Toda vez que você tem fibra no teu organismo e há uma fermentação, ela está contribuindo, ó, mais um termo aí que eu acho que é legal a gente anotar, que é com a microbiota intestinal, tá? É a microbiota, né, que é do intestino, mas enfim, o que que é? É a colônia de bactérias que tem no nosso intestino e que precisam de fibras, né? Para que essa colônia não entre em desequilíbrio, né? Que tenha, quando a gente há um desarranjo, um problema gastrointestinal, o que que acontece? Há um desajuste ali nessa colônia de bactérias. Então, quando a gente consome fibra, vai muito além do que eu já tenho falado, mas é também de contribuir para essa colônia de bactérias do bem, tá? Estou dando uma olhadinha aqui, porque hoje, como eu falei, à tarde eu fui anotando tudo que eu gostaria de passar para vocês, que eu acho fundamental, que é o que eu passo nas minhas apresentações, né? Outra coisa que é bem importante, as fibras ajudam com o apoio, um suporte ósseo. Alguém já ouviu falar disso? Porque ela ajuda na absorção do cálcio, tá? Só para a gente entender. Então, vai muito, muito, muito além. Imunidade depende de um intestino funcionando direitinho, né? Então, a gente já falou aqui, ó, das proteínas, do próprio shake, a gente já falou das fibras, né? E é bem importante a gente entender um pouco de cada produto, mas, gente, olha só. Isso aqui, não sei se estão vendo aí, Antônio, tu que está vendo aí, que eu não estou vendo nada, mas esse aqui é o nosso guia de produtos, tá? Tudo que eu Sim. venho a falar para vocês, que a gente está, não só eu, todos os consultores que são há mais tempo e que dão palestras nos STS, enfim, a gente retira daqui as nossas informações. Daqui, a gente retira daqui, ó, tá? Faça uma autoanálise agora. Você já leu o rótulo do Shape Control? Você já leu mesmo? Você já leu tudo assim? Tudo, tudo, tudo? Você já leu o rótulo do OnActive? Você já leu? Você já viu aqui e tal? Uma parte muito importante que a gente tem que se atentar, a gente não precisa ser expert em nutrição, a gente não precisa ser, ó, o bam, 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 né? Não precisa ser um filhote do Davi Menezes, todo mundo quer ser, né, gente? Mas, enfim, se a gente não tem tanta capacidade, mas vamos lá. Você pode ler aqui e usa um item disso aqui para ativar as tuas vendas. Por exemplo, você quer dizer para a pessoa quanto de fibra tem no OnActive. Vai além, não diz quanto de fibra que tem, diz quanto que tem da necessidade diária. Vocês sabiam que toda tabela nutricional, deixa eu pegar aqui no nosso shake, é mais legal. Toda tabela nutricional, ela traz as calorias, ela traz quanto tem de macronutrientes, né? Macro, a gente está falando de gordura, proteína e carboidrato. Micronutrientes, a gente está falando das vitaminas e minerais. Então, uma tabela nutricional tem isso, tá? Basicamente. Mas aqui é esmiuçado as vitaminas e tudo mais. Uma boa argumentação de vendas, quando você vai falar de um produto, é você pegar um item que te chama a atenção. Por exemplo, no nosso, vou pegar aleatório aqui, tá, gente? Quanto de cálcio tem no nosso shake? Vocês já leram quanto de cálcio que tem? Vocês acham que se vocês forem lá e disserem assim, olha, tem 100, preparado aqui, tem 145 ml, vai aqui, cálcio.
tá? 104 de cálcio. Aí você vai aqui e olha assim, ó, quanto de VD é valor diário, tá? O percentual do valor diário necessário numa dieta normal, tá? Então, você vai olhar aqui, você vai ver quanto que tem aqui, ó. 51%, por exemplo, de ferro. Vocês sabiam que metade do ferro que a gente necessita por dia tem no nosso shake? Está aqui na tabela nutricional. Então, gente, é ler para entender, é participar e anotar daquilo que a gente está participando, mas, acima de tudo, ler os rótulos. Os rótulos são bem simples da gente entender e aquilo que a gente não entende, a gente anota e pergunta num treinamento, a gente manda o WhatsApp para quem sabe um pouquinho mais, a gente discute e assim a gente vai aprendendo, tá? Falamos da proteína aqui. Tem muita informação para a gente passar. Nossa, gente, é muito legal tudo que a gente pode falar, mas já falamos então da proteína, agora falamos da fibra, que eu acho bem importante a gente entender que há um nicho de mercado, meu Deus, gente, incrível, um nicho de mercado de fibras incrível. Esse produto, por exemplo, aqui eu sempre falo, o Fiber Immune, tá? O Fiber Immune, ele é 2 em 1, né? Ele, além de ser para o intestino, ele também é para a imunidade. Naturalmente, tudo que a gente vai cuidar do intestino vai ajudar na imunidade, mas ainda com sabor maravilhoso, tá? Eu dei uma rápida passada, eu não falei dos chás, né, gente? Mas eu quero falar um pouquinho da nossa parte de hidratação, tá? O que eu gosto de falar muito do chá, muito mesmo, e eu sempre falo nas minhas palestras, né? Quem já participou sabe. Eu gosto muito, que me chamou bastante atenção, sobre um processo que a Herbalife faz para o nosso chá chegar ao consumidor, tá? Para garantir propriedades nessa embalagem aqui, para garantir as propriedades, tá? A Herbalife teria que pegar um monte de folhas, um monte de raízes, enfim, amassar bem e colocar num saco desse tamanho, né? Ou passar por outros processos que é desidratação, por exemplo, as folhas vão passando por calor, tirando a água. Por que que tem que tirar água? Principal, tá, gente? Tudo que tiver umidade, que tiver água, está suscetível a ter fungo. Tudo, todo alimento que a gente tem muita água é mais perigoso, enfim, tem muito fungo. E para garantir que um pouquinho desse produto, um pouquinho, gente, aquela colherinha que a gente usa e que parece um milagre, não, existem muitos nutrientes, digamos, muita propriedade naquele tantinho. Como que isso acontece? É porque todas as ervas passam por um processo chamado liofilização, onde congelado, essa matéria-prima é congelada, tá? O processo de liofilização é simples de entender. É congelado a menos 50 ali, vai, e ela passa do estado de congelamento, a água, né? A água, para o gasoso, evapora sem que umedeça a folha. Não precisa entender muito, só precisa dizer para o seu cliente que o nosso produto é diferenciado, porque passa por liofilização, e daí a gente consegue concentrar muito mais as propriedades das ervas numa colherinha. E outra coisa, todo chá de saquinho, todo chá que está exposto, toda erva que está exposta, toda fruta que está exposta, ela está sugando umidade do ambiente. Ao sugar a umidade, ela também vai perdendo os nutrientes e correndo o risco de fungos, tá? Então é importante a gente saber isso sobre o chá. Quanto tem de cafeína nos nossos chás? Todo mundo sabe? Olha só, que incrível. O nosso guia de produtos está aqui. Quanto tem de cada um? Eu até coloquei o clips para a gente ver aqui, ó. Porque muita gente às vezes pergunta, não tem problema nenhum perguntar, tá, gente? Mas vale a pena dar uma olhadinha. Então, eu sei que no NRG pó tem 40 miligramas de cafeína, tá? No NRG tablet, está aqui, ó, gente, 64. No nosso chá número 2, no herbal, tem em média de 80. Só para a gente entender, 80, 85. Uma xícara de café, mais ou menos, é isso. Então, quando o teu cliente diz assim, eu não posso tomar porque tem cafeína, você toma café? Se perguntar Coca-Cola, ele não vai dizer que toma, mas café ele vai dizer. Se ele toma café,
ele pode tomar. E é só para quebrar um pouquinho, às vezes, aquela coisa de dizer, eu não vou poder, porque, sabe? Então, assim, não há problemas em usar cafeína, e é importante que a gente saiba isso, né? Agora, falando sobre nossos suplementos alimentares. Nós temos o nosso shake, o nosso chá, recapitulando. Nosso Nutrev, que a gente falou de proteína, a gente tem que falar muito do Nutrev mesmo, né? Nossas fibras. Nós já teríamos ali um programa muito completo de nutrição e gerenciamento de peso. Nutrição e gerenciamento de peso. A Herbalife foi muito além disso. Ao trazer para o mercado, enfim, mundial, mas vamos falar aqui do nosso portfólio, do nosso catálogo de produtos, nós temos o cálcio, o magnésio e vitamina D, que a gente sabe incrível, 100% de vitamina D que a gente precisa ter no nosso extracal, imagina, né, quantas pessoas precisam de vitamina D e não consomem. Nós temos as gorduras boas, o ômega, o Herbalife Line tem as gorduras boas que a gente precisa, né? São gorduras insaturadas, geralmente gorduras insaturadas são gorduras provenientes de vegetais, né? Geralmente, e gorduras saturadas de animal. A gente tem que cuidar, dosar isso. Alguns animais, como peixe de profundidade, têm a gordura boa que a gente fala, né? Essa gordura boa, ela ajuda a diminuir o colesterol ruim, o LDL, por isso a gente diz que é uma gordura boa. Mas vai muito além disso, gente. Quando a gente tem uma barriga ou um braço, enfim, aonde há depósito de gordura, não é só o estético. O estético é o que incomoda a cada um. Tem uns que se incomodam, outros não. Mas a gente tem que pensar que toda vez que a gente tem um diâmetro ali, uma circunferência maior do que seria da nossa natureza, há um desajuste. Opa, estou com meu tempo rapidinho aí. Há um desajuste também no armazenamento de gordura. Então, a gente precisa esvaziar esses depósitos de gordura, tá? Então, a gente pode usar, assim, o Herbalife Line para trabalhar essa inflamação, as fibras, tudo a gente pode estar utilizando. Mas a gente tem um lançamento incrível, tá? Eu estou verdadeiramente apaixonada por esse produto. Amanhã faz uma semana que chegou o produto para mim. Amanhã é 16. E os meus clientes, em geral, começaram a utilizar dia 20. Foi ali, naquela mesma semana. É incrível os resultados. Eu estou fazendo acompanhamento de medidas, só para vocês entenderem. Eu realmente diminui peso, assim como os meus clientes diminuíram, mas o foco de diminuição de gordura eu nunca tinha visto, diminuição de medidas, tá? Eu entrei em roupas que eu tinha guardado, essas roupas e tal, e eu fui ver os cruzeiros, eu estou entrando em roupas. Samira, você não estava agora. Eu estava com o depósito de gordura um pouco desajustado pelo climatério, cuidando na alimentação, enfim, mas desajustado. E é incrível o resultado que ele traz. Mas como ele traz um resultado de perda de medidas, encolher as medidas? É bem simples de entender, tá, gente? A gente tem o nosso depósito de gordura, que é a gente chama de tecido adiposo, parece até de depósito mesmo, né? É o adiposo. Lá nós temos uma quantidade de células de gordura. Todos nós temos uma determinada quantidade. O que vai variar a quantidade que eu tenho, que o outro tem? Alguns fatores. 30% vai depender da sua genética, certo? Uns dados técnicos que é importante a gente dizer na argumentação, né, da venda. 30% de tudo que acontece com a tua vida, assim, do teu perfil nutricional, depende da tua genética. Antigamente você achava assim, a família é mais cheinha, você sempre cheinha. Não, 30%. 70% depende do meio onde você está e das suas escolhas, tá? Então, quando a gente fala que eu tenho a quantidade de células de gordura no meu organismo são muitas, pode ser por dois fatores, na minha primeira infância ou ali na pré-adolescência, que é quando a gente multiplica muito a quantidade de células de gordura.
Mas o que vai determinar se eu voltar a estar com uma circunferência maior ou menor é o quanto essa célula ela está expandida. Ela é uma célula extremamente plástica, como a gente fala, que ela expande muito facilmente. Por isso, quando a gente vai um final de semana, enfia o pé na jaca, a gente diz, meu Deus, aumentei 2 quilos, 3. Você acumulou dentro dessa célula o que a gente chama de gota lipídica, você acumulou gordura dentro dessa célula. Não quer dizer que você aumentou a quantidade você não tem, se você tinha 1 trilhão, você vai ter 2 trilhões. Não, você vai ter as mesmas, dificilmente você precisa ganhar muito peso, se tornar uma pessoa obesa e tal. Aí há estudos que dizem que realmente você tem uma célula tronco ali, uma célula satélite, enfim, que duplica. Mas vamos nos ater ao resultado do Shape Control. O que esse produto faz? Ele pega esses copinhos, que são os adipócitos, as células de gordura, ele simplesmente vai lá e esvazia. Ele tira essa gordura de dentro das células. Ou seja, essa célula é para acumular gordura, mas não em excesso. Qual é o nosso papel? É não jogar para dentro através de. Por isso que, associado ao uso, alimentação saudável e uma atividade física moderada, você vai esvaziar esse copinho, mas cabe a você não encher novamente. O corpo vai sendo esvaziado dessa gordura, com isso a inflamação, com isso as medidas. E o que é o princípio ativo desse produto que você vai falar para o teu cliente, que você vai falar, vai dizer que realmente o cliente vai entender. Você vai dizer o seguinte: são 2 princípios ativos basicamente, tá? Morosil, que é um ativo extraído de laranja moro, né? Ah, laranja moro tem laranja moro, é importante nós sabermos, tá? Laranja moro cultivada às margens do vulcão na Sicília, né? É o vulcão Etna, né? Porque a terra lá tem propriedades que fazem com que essa laranja de lá seja totalmente diferente. E esses ativos, que é patenteado, né? O Morosil é patenteado, ele vem e a Herbalife fez o quê? Pegou um ativo que já era patenteado e associou ao cromo. Por quê? O cromo vai auxiliar nessa eliminação dessa gota lipídica, tá? Então, o esvaziamento, gente, não tem como a gente não sentir, não tem como a gente não pegar no corpo e não perceber. Então, são 2 ativos, tá? Então, fazendo um resumo do Shape Control, tá? Eu fiz um resumo aqui. Para quem que a gente pode oferecer? Primeira coisa, ele é em cápsula. Quando é em cápsula, todo mundo quer muito mais facilmente, tá? Então, ele pode ser oferecido para o público masculino, que é um público que geralmente não quer ficar preparando shake, não sei o quê, não é tanto quanto o feminino, a gente tem que ser bem honesta quanto a isso. Público masculino é incrível, porque vai tomar uma vez por dia, ok, tá? Mulheres que estão no climatério, mesmo fazendo dietas, mesmo estão sentindo o seu corpo, a sua composição corporal mudar, né? A deficiência de construir músculo e com uma facilidade de acumular gordura. Ótimo para quem já faz uso de outros produtos, mais daí químico, medicamento, que promete diminuir a circunferência, tá? Então, migrar logo, sair disso, que é uma questão química, aqui é tudo natural, tá? Para quem tem muito apetite, quem está usando sabe. O cromo ajuda muito nisso, tá, gente? E como trabalha no tecido adiposo, trabalha também com um hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade, tá? E ele atua na saciedade mesmo, tá? E quem toma sabe que isso acontece. Então, aquela coisa de estar toda hora querendo beliscar, ou as pessoas que são muito do doce. Tá vendo quantas pessoas a gente pode estar falando sobre o produto? Homens, mulheres no climatério, mas ele basicamente, se você ler, ele é para o emagrecimento. A pessoa quer diminuir as medidas, quer diminuir, num geral, quer enxugar, esse produto, ele age mesmo, tá?
Como eu falei, né? Quem quer ter novos resultados, né? Quem está com gordura visceral alta, que é um perigo, um risco à saúde, tá? E eu falei esses tempos para uma consultora minha, e ela achou interessante, até anotou. O que eu acho muito, muito relevante e que a gente tem que ter em mente é que a Herbalife, ela não vai se preocupar exatamente se esse produto aqui, tá? Esse produto não tem concorrente. E se ele tiver algo parecido que o nosso cliente associa, não importa o valor do concorrente, do pseudo concorrente, a Herbalife vai entregar o que há de melhor e o que vai trazer mais resultado. O valor do produto, a gente vai fazer com que o cliente entenda que há um valor agregado aqui, tecnologia, muito estudo para entregar. Eu fiz uma simulação, agora falando de vendas e ganhos, né? Por exemplo, se alguém está com alguma dificuldade de fazer pontuação, o Antônio falou ali, se vocês quiserem fazer as contas ali e me corrigirem, eu tenho para mim, nas minhas continhas, que se você vender 28 desses aqui, tá? Porque ele é mais ou menos 35, eu arredondei, 35 pontos. Se você vender 28 deles, tá? Você faz os 1.000 pontos que você precisa para o final de semana de liderança, para estar qualificado, para ir lá aprender muito mais. Eu não falei que você vai vender shake, eu não falei que você vai sair com a intenção de vender cápsulas que fazem o trabalho de emagrecimento. A palavra existe e é esse produto aqui, tá? Então, assim, nós estamos falando que você pode ganhar vendendo um produto desse por dia, você pode ter uma média de ganho, eu fiz as continhas, tá, gente? De R$ 2.900. Você pega o valor que você paga e você pega o valor que você vende. Você vende um por dia, estou falando de 24, 25 dias, você ganha praticamente R$ 3.000. E você não precisa ser expert em mais nada, mas você precisa ser expert nisso. Eu só estou falando do potencial de vendas que a gente tem, porque muitas vezes a gente se distrai, né? A gente pega informação, hoje a aula está todo mundo aqui anotando, vai ter pergunta, talvez, né? Vai ter pergunta, né? Mas é amanhã. Amanhã, quem é que vai fazer o seu pedidinho de Shape Control? Eu não posso comprar 20 de uma vez, não posso comprar 10. Faz o seguinte, compra 6 desse produto aqui, ó, tá? Eu fiz uma continha aqui, ó. Se você comprar 6 desse produto, tá? 6 desse produto vai custar mais ou menos R$ 1.000, que você pode parcelar dependendo. Estou falando assim, vocês já vão fazer as contas de vocês ali, tá? E assim, ó, se você vender 6 desse aqui, cada um é 120 que você ganha. Você vai entregar um produto que você sabe que, mesmo aquele cliente mais preguiçoso, ele só precisa tomar. Quando que ele toma? Ele toma junto com o shot da manhã, ele toma junto com o café logo após, e ele toma antes do almoço se ele esqueceu tudo isso. Por que não tomar à tarde? Por que não tomar à noite? Porque o foco é outro. O teu organismo está num período ali pré-prandial, assim, antes de comer, enfim, que você acordou e o teu corpo precisa de glicose porque já foi gasto a energia. Esse produto vai dar uma acelerada incrível, tá? Eu poderia ficar falando até meia-noite, mas acho que o Antônio não vai deixar eu falar até meia-noite sobre esse produto, mas eu poderia, porque eu sou apaixonada por ele e pelos resultados. Eu gostaria de falar um pouquinho ainda. Tenho tempo ainda, Antônio? Antônio? Oi? Bom, Sim, eu cinco tenho minutos. tempo. 5 minutos. Então, tá. Então, eu gostaria de falar, eu falei do lançamento do Shape Control, que eu sou apaixonadíssima mesmo, né? Pelos resultados que a gente está vendo. Eu gostaria de falar sobre o OnActive. Esse produto aqui inaugurou um segmento de 40 mais. Quando eles lançaram lá em São Paulo, gente, eles foram falando, é bom para a vista, é bom para isso. Deixa eu avançar aqui. Tem a linha 24 horas que eu não falei, mas enfim. É bom para a visão, memória, atenção, flexibilidade cognitiva, que é diferente de memória, é você conseguir absorver, conseguir socializar, para os músculos, para os ossos, para imunidade, ação antioxidante, energia, vitalidade e disposição. Eles foram falando, eu fui me arrepiando, porque eu pensei assim, meu Deus, eles sabiam que eu precisava desse produto.
Assim como a propósito, eu tenho 40 a mais, eu tenho 50 a mais, eu estou com 54 anos. Quando eu comecei na Herbalife, eu tinha 28 anos. Quanto que a Herbalife contribuiu para a minha saúde? E daí, agora que eu estou nesse período do 40 a mais, nós temos esse produto, que além de todos os benefícios que eu falei aqui, ele não tem glúten, tá? Ele não tem glúten, ele tem baixíssimas calorias, então ele resolve um problema bem sério de quem também estava ganhando peso, porque o lanchinho da tarde era errado. Ele vem, ele tem as proteínas, 23 vitaminas e minerais, ele é realmente um lanche, ele não é substituto de refeição. O que que ele vai agir no nosso organismo? Basicamente, para vocês entenderem, todos nós que passamos dos 40 anos, nós sentimos, é difícil alguém que não sentiu a diferença na visão. E a gente sempre conversa, como é difícil não enxergar bem como a gente enxergava. Com esse produto e o lançamento, a gente entendeu o que que acontece, que a gente vai enfraquecendo. A gente tem uma densidade, como um tecido que protege a nossa retina, a mácula, e a gente vai perdendo, ele vai ficando fininho, fininho, fininho. Com isso, os raios do sol, dessa tela, do celular, vai entrando, vai penetrando. E o envelhecimento vai acelerando. Não é que a gente agora não vai mais precisar usar óculos depois de certa idade, não. Mas ele vai retardar e eu estou na esperança de realmente melhorar muito a minha visão e assim das pessoas que eu também tenho vendido esse produto. Qual é a minha argumentação de venda? É justamente isso, que nós precisamos de um ativo, de dois, na verdade, chamado luteína e zeaxantina, tá? Repitam aí vocês em casa, porque tem muita gente que viu o lançamento e nem repetiu ainda luteína e zeaxantina, tá? Eles agem como um filtro natural e depois de 6 meses, essa densidade dessa proteção desse filtro natural, ele vai aumentando. Então, as pessoas que estão usando, após 3 meses, eu até anotei aqui só para não me perder, 3 meses, a gente nota o aumento dos níveis de concentração na corrente sanguínea, né, desse luteína e zeaxantina. 6 meses depois, a gente nota que a nossa visão está mais saudável, e 1 ano depois, a gente aumenta a densidade óptica do pigmento, que é esse pigmento que protege, né, que é o filtro solar, digamos assim, o filtro dos raios, né, e a memória e tudo mais. Então, para quem que nós vamos vender isso aqui? Não só para quem tem 40 a mais. Quem passou por uma COVID, por exemplo, precisa do OnActive, porque trabalha também a questão de cognição, de mente, tá? Cognição a gente pode relacionar, assim, para ser mais fácil, com aprendizado, com raciocínio lógico, enfim. Essas pessoas, assim como eu, que sente as sequelas da COVID na questão do sistema nervoso central, esse produto aqui é o que veio para revolucionar, tá? Veio para revolucionar. Além de tudo, tem 9 gramas de proteína e 82 calorias apenas, tá? Então, assim, resumindo, quem quiser fazer R$ 4.000 nos próximos 30 dias, sem se preocupar em entender muito dos outros produtos, só com esses 2 produtos, foca em aprender ao máximo sobre eles. A gente não está falando de quem quer perder peso, a gente está falando de quem quer redução de medidas, a gente está falando de longevidade. E para concluir, se o Antônio não cortar meu microfone, de todos os produtos, o que mais eu posso dizer que eu tenho resultado e que os meus em volta e que eu vendo muito esse produto é o Skin, o nosso colágeno, tá? A Herbalife pegou aquilo que já existia de melhor, que é o colágeno Verisol, trouxe, acrescentou, olha só que sacada, gente, acrescentou whey protein, então são 2,5 gramas de colágeno Verisol, 5,5 gramas de whey protein e acrescentou as vitaminas. Isso forma um combo que a gente chama, que a gente fala assim, que as vitaminas, junto com o colágeno, o que é o colágeno? É uma proteína que sustenta a nossa pele, tá? Então, assim, ó, por que que uma pessoa com 54 anos
não tem aquelas manchas e aquela pele de seda, que é aquela que parece que está tão sensível, tão fininha, e outra pessoa tem pela produção de colágeno, tá? Que é a sustentação da pele. Além da pele, cabelo e unhas, tá? Um dia eu falo um pouquinho melhor, mas sobre o meu cabelo, que apesar de eu estar no climatério, o produto, esse aqui é o responsável por isso, além de, claro, toda a nutrição e cuidados, mas esse aqui eu realmente senti a diferença. Então, se você quer argumentar com seus clientes, é o seguinte: tem 8 gramas de proteína, todas as vitaminas que a gente precisa, porque não adianta só consumir colágeno, tá? Existe o que a gente chama de cofator ou enzimas, que são as vitaminas, em especial vitamina C. Se não consumir colágeno e vitamina C, não é absorvido. Então, este produto, ele é completo para os cuidados pele, cabelo, unhas e incrível com a celulite. Olha a gama de pessoas que a gente pode atingir com os nossos produtos. Incrível, né, gente? Então é isso. A gente pode argumentar sempre, os nossos produtos são diferenciados, a Herbalife se preocupa sempre em trazer o que há de melhor, e é isso que a gente tem para oferecer para os nossos clientes. Espero ter passado alguma coisinha da paixão pelos produtos, mas em especial a argumentação de venda. O que eu quis passar para vocês são as argumentações que eu uso e o meu trabalho, as minhas férias, tudo que eu ganho da Herbalife é pautado em vendas. Eu trabalho muito com vendas porque eu passo informação de acordo com o que o cliente quer. Se é um bebezinho ainda, eu passo papinha. Se é um cara que já vem querendo muita informação, eu já passo uma refeição completa em termos de informação. Faça isso também e eu tenho certeza que as vendas melhoram para todo mundo. Foca naquilo que você é, um profissional, um agente de mudança na vida de cada um. Valeu, gente, é isso. Fantástico, Samira! Show de bola! Gente, com essas dicas todas aí, eu fiquei animadaço aqui, ela fazendo conta lá, eu fazendo conta aqui, e é incrível, gente. Não, é verdade, né? Quantas pessoas... Lembro quando lançou esse Onactive e depois, logo depois, veio o Shape Control, eu comecei justamente a olhar para esses dois produtos como um abre-portas, sabe, Samira? Aquele produto que as pessoas Isso. querem, precisam, né? E tu falou tudo hoje aqui. Então, gente, parabéns, Samira, tá? Parabéns a todos que conectaram. Como falei no início, todas as nossas aulas estão lá no canal, estão gravadas. Eu sugiro sempre que volte e assista às aulas sempre que você puder, ter algum tempo livre, tá? Porque nós precisamos sempre dessas informações para gerar mais contatos, para chamar a atenção das pessoas, despertar o interesse, tá? Então, agora... Antônio, poderia só responder uma pergunta que eu vi de Tem todas ali, pergunta? porque. Não, só uma que eu quero dizer. A pessoa perguntou se pode, a dosagem pode mudar. A gente dá vontade do primeiro dia jogar o pote inteiro dentro da boca e fazer o resultado de uma lipo, né? Mas não é necessário e não pode. Tem que ser tomado de manhã, tá? Isso aí eu já fui me informar, porque eu já estava com vontade de tomar mais uma drajazinha, uma cápsulazinha à tarde. Não. Durante a manhã é onde a gente vai potencializar o resultado do cromo, do picolinato de cromo e do morosil. Tudo que você tomar antes de dormir, por exemplo, não é o momento que teu corpo vai metabolizar carboidratos, proteínas e carboidrato e gordura, principalmente. É de manhã, principalmente. Por isso, não jogue dinheiro fora. Tome um por dia e na parte da manhã. Fantástico. Como é legal, né? A gente vê, né? Eu que era bem gago antes da Herbalife, quando alguém fala picolinato de cromo, isso aqui para um gago falar um negócio desse é quase que é um negócio bem impossível. Então, zeaxantina, olha só que coisa incrível. Mas, Treina! né? Precisamos treinar, exatamente, Samira. É que nós estávamos falando hoje, né? Sobre aquele negócio do... Tudo nós podemos aprender desde que a gente, né, ponha foco nisso. Então, gente, lembrando, tá? Todos os caminhos, janeiro, levam ao fim de semana de liderança de Blumenau. Tá? Tenho certeza que vamos nos encontrar todos lá. Vai ser um evento ímpar, vai ser um evento com, sabe, com tanta informação. Você vai ver tanta novidade que vai ser uma loucura. Então, essa semana é uma semana que está acontecendo muitos eventos em todas as regiões, tá? Se você não está indo, faça o seu. Faça a sua reunião, vá na casa de alguém,
Mostre, fale dos produtos, fale da oportunidade. Talvez você vai ter uma pessoa junto com você no fim de semana de liderança em Blumenau. Hoje eu estava falando com uma pessoa de São Paulo, né? Do meu grupo, e numa conversa, tá? Começou e ela tal, estudante de medicina e tal, resumindo, vai estar em Blumenau no fim de semana de liderança. O que muda? Tá? É só entrar num ônibus, entra tal, chega aqui e tal, falei tudo que vai acontecer e tomou a decisão, então pronto. Então, gente, promova, porque vai fazer diferença na vida das pessoas. Sucesso a todos. Deixa eu abrir aqui os microfones para a gente dar um. Aqui, ó, convites, né? Exatamente, convites, tá? Todo mundo tem que ter o seu convite. Lembrando que até o dia 22 é 230, tá? Porque ainda. Mas o mais importante aqui, todo mundo eu sei que já tem os seus convites, mas é quantos mais Isso. na última semana. A gente sabe que é quando as pessoas realmente, muitos vão tomar a decisão e vai ser a decisão mais acertada da vida dela. Samira, obrigado. Valeu. Obrigado a Muito todos. obrigado, Parabéns. pessoal. Valeu, Samira! Obrigada. Obrigado. Valeu, Toninho, amanhã em Floripa. Obrigado, quero ver essa sala cheia em Floripa aí amanhã. Valeu! Amanhã aqui em Floripa.